Muito bom dia, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer-lhe o nos ter recebido nesta Casa da Democracia do município de Alandroal. Eu diria, não para uma entrevista, mas para uma pequena conversa. Estamos no final do ano, fazem-se balanços e penso que é isto que nós estamos aqui para fazer, para ouvir de sua justiça, e começamos, enfim, como não poderia deixar de ser, por esta situação pandémica que assolou o Alentejo, o país e também o mundo. O Alandroal teria sido, eventualmente, o primeiro município logo em março e nos seus inícios de março, por altura da 11ª Mostra de Peixe, com tudo, rigorosamente tudo, a postos, e viu cancelado, portanto, também dos eventos, que será o ex-libris, pronto, a nível de atividades do Conselho. Como é que foi na altura? Bom dia, antes de mais. Na altura não foi fácil e portanto, nós, de facto, temos esta realidade de termos sido, eventualmente, os primeiros da região a sentir, em concreto, a presença da pandemia e as exigências que essa pandemia ia trazer. Portanto, a 2 dias do arranque, portanto, lembro perfeitamente, a 2 dias do arranque da Mostra Gastronómica do Peixe do Rio, tivemos uma reunião na ARS, onde, de facto, as recomendações da saúde foram no sentido de já não se realizar toda a componente de feira, portanto, toda a componente que iria juntar pessoas, portanto, ainda fizemos a componente de restauração, mas a componente de feira, onde, de facto, nos últimos 2 anos tínhamos feito um grande investimento de aumento da oferta, portanto, de facto, não pôde ser disponibilizada às pessoas. Portanto, foi um choque grande para nós, portanto, tínhamos muito trabalho associado, ia ser, não tenho dúvidas, a mais representativa das feiras que fizemos até agora. Mas também não podemos hesitar e não podemos ter dúvidas sobre o que era a prioridade. Por muito que o que custasse, mas não podíamos ter dúvidas, e o tempo veio mostrar que, de facto, foi a decisão certa, que tínhamos mesmo que tomar aquela decisão. Eu acho que não só isso, mas também isso ajudou-nos a assumir desde o princípio que tínhamos um problema sério, que é uma pandemia, que naturalmente chega a todo lado, pelas suas características, portanto, nós não iríamos ficar de fora e devíamos começar mais rapidamente a trabalhar para nos prepararmos dentro do que fosse possível. E, portanto, a partir desse momento, nós assumimos que teríamos que inverter um conjunto de prioridades e focar-nos na resposta à pandemia. E é o que temos feito ao longo deste ano, portanto, acho que é público e notório. Fizemos uma inversão de prioridades, tivemos que deixar algumas coisas para trás que eram a nossa atividade normal, tivemos que nos concentrar nas respostas, nos apoios às instituições, nos apoios à saúde, nos apoios a quem presta socorro, nos apoios às IPSS e às pessoas. Portanto, invertemos um pouco aqui as nossas prioridades e, de facto, temos estado sempre a tentar fazer isso, porque entendemos que é para isso que existem autarquias, é para dar resposta aos problemas das pessoas, e se surge um problema novo, nós temos que nos focar nesse novo problema. E, portanto, não hesitamos nem um segundo em inverter prioridades, em canalizar investimentos, em estar perto das pessoas, em estar perto dos problemas, em estar perto das situações, e é o que temos tentado fazer o melhor possível. Na altura, e falamos no início de março, ainda pouco se conhecia desta pandemia. Houve muitos, se não alguns, que na altura consideraram uma decisão precipitada. Também pela falta de conhecimento de que havia na altura sobre este vírus. Considera que tinha mais algumas informações na altura que hoje já poderá revelar que na altura não podia fazer? Ou foi simplesmente uma ordem da Direção-Geral de Saúde, cancele-se e foi cancelado? Nessa altura já tinha mais algumas informações? Não, o que tínhamos, sobretudo, repare, não foi uma ordem, aliás, eu não diria que foi Claro. uma ordem, foi uma recomendação. Portanto, nós fomos colocados perante uma recomendação séria da ARS, portanto, da saúde, para cancelarmos a parte de feira. Associámos esta recomendação àquilo que se passava no país vizinho.
Portanto, nós temos que perceber que aqui na região o que se passa do outro lado da fronteira é muito importante. E na altura foi muito importante para nos ajudar a tomar a decisão também. Portanto, do lado português, eventualmente, o risco ainda estava um pouco mais longe, mas do lado espanhol ele já estava aqui ao lado. E, portanto, nós sabíamos que íamos ter muitos visitantes espanhóis, como já tinha sido no ano anterior, sabíamos que havia situações do outro lado que já começavam a preocupar e, portanto, foi um fator que nos ajudou também a tomar esta decisão. E depois, naturalmente, eu admito que haja muitas pessoas que no início da pandemia não estavam sequer focadas neste problema, nem imaginavam que ele pudesse ser uma realidade e quiseram, de alguma forma, atribuir-lhe conotações políticas que acho que não devem existir nestes momentos. Eu, enfim, tenho a obrigação profissional de saber o que é uma pandemia, não é? E, portanto, não podia, de alguma forma, passei muitos anos da minha vida a explicar a alunos o que é uma pandemia, o que é uma virose, o que são problemas de saúde deste tipo e, portanto, não podia simplesmente ser eu a dar o exemplo contrário e a minimizar o risco destes. E foi isto, portanto, foram estes dados em conjunto que me ajudaram a tomar a decisão na altura, portanto, não, como lhe digo, não foi difícil. Percebemos que... E de facto, feliz ou infelizmente, por algumas situações, acabou por se verificar que foi a decisão certa. Curiosamente, o Alandroal, o Conselho do Alandroal foi dos primeiros, como já referimos, a cancelar o evento face a esta pandemia, mas também foi dos últimos agora onde o vírus entrou, nomeadamente dos Conselhos do Alentejo. Tive alguma esperança que conseguisse, enfim, dominar esta situação e que o Alandroal saísse ileso, quase, desta pandemia. Não, acho que não podemos ter podemos fazer todo o trabalho que é possível fazer de prevenção, de preparação das pessoas, de preparação das instituições, mas não podemos ter a ilusão, não é, de que um vírus com estas características tem territórios onde se movimenta mais e outros onde se movimenta menos. Portanto, chega um momento, e aliás é o que estamos a ver neste momento, chega um momento que pelas características que tem, ele acaba por chegar a todo lado. Pode chegar com mais ou menos intensidade, com mais ou menos risco, consoante aquilo que as pessoas e que as entidades em conjunto conseguirem fazer. Portanto, nós aqui sabíamos que há uma grande interação entre as pessoas dos diferentes concelhos. Portanto, as pessoas ou trabalham num concelho, mas têm filhos na escola no outro, ou vivem num e trabalham no outro. Portanto, aqui os nossos concelhos, como sabemos, de alguma forma estão muito interligados. E as pessoas movimentam-se muito, é natural. Portanto, o que acontece nos acaba por chegar aos outros de alguma forma. E, portanto, claro, os vírus não percebem as fronteiras entre concelhos, não é? Portanto, há naturalmente essa movimentação e estamos num momento em que podemos dizer que ele está aí em todo lado. Temos é que tentar fazer a diferença nas respostas que se dão. E tentado fazer a diferença, até porque tem sido um dos presidentes, também à semelhança de outros, que com uma equipa sua, portanto a equipa da Câmara está porta a porta nas várias freguesias, na Vila do Alandroal, enfim, nesta prevenção, inclusive a distribuir máscaras de porta a porta. Considera que a figura do Presidente, enfim, ao mesmo tempo que tranquiliza, pode ser um sinal forte de que isto é para cumprir e temos que fazer desta forma? Sim, não tenho dúvidas disso. Aliás, foi isso que me levou a fazer quase porta a porta o concelho todo, a ouvir as pessoas, a distribuir máscaras. Acho que aquilo que nós transmitimos como prioridade, não apenas no que dizemos, mas nas ações que desenvolvemos, é o que acaba por chegar às pessoas. E há aí muitos exemplos, até fora do país, não é, de que comportamentos dos dirigentes políticos fazem com que as pessoas tenham mais ou menos atenção e cuidados com a pandemia. Portanto, nós assumimos desde o princípio que é um risco, é um problema sério, obriga a mudar prioridades, obriga a inverter uma série de objetivos e também, e devo dizê-lo, e digo com todo o gosto, foi muito fácil, é um dos aspectos que eu acho positivos, né, dentro de tudo isto que é muito negativo, devo dizer que foi muito fácil mobilizar a minha equipa aqui dentro da Câmara, mobilizar os funcionários, os colaboradores. Portanto, nós mudámos prioridades de um dia para o outro, rapidamente as pessoas se prepararam, rapidamente estivemos preparados para ir para confinamento e continuar a dar resposta, rapidamente nos temos adaptado a todas as novas situações, portanto, e temos estado, de
facto, todos os dias perto das pessoas, que é por isso que nós existimos e isso, para mim, é de facto o mais importante a reter disto tudo. Durante estes cerca de 9, 10 meses, já teve que tomar alguma medida que tivesse hesitado ou que tivesse sido mais difícil ter tomado relativamente à pandemia? Já tive, e não foi há muito tempo, portanto houve uma situação no lar da Misericórdia do Alandroal, em que estava em causa um primeiro caso de uma utente e, portanto, estava em causa ou se fazia a transferência dessa pessoa para fora do concelho ou se tentava criar condições dentro do lar para que a pessoa ficasse. E foi um momento difícil, portanto, foi uma decisão difícil porque, por um lado, o que diz a legislação e o que dizem as normas é que devia haver condições para que a pessoa cá ficasse, mas, por outro lado, no momento, estava em causa a saúde da pessoa e de todas as outras pessoas e, portanto, eu tive que tomar a decisão de pedir ao Conselho Vizinho de Vila Viçosa que recebesse essa pessoa e, portanto, foi uma decisão difícil. Entretanto, já o município desenvolveu esforços no sentido de, portanto, ter um lugar, enfim, onde essas pessoas se pudessem acolher, que estivessem infectadas. Sim, foi feita assim num tempo recorde, foi preciso. Tem estado a ser feita em tempo recorde, resulta desta necessidade, mas é importante que se perceba que a primeira linha de resposta tem que estar dentro das instituições. Não é? Portanto, a primeira linha de resposta para casos isolados ou pequenos surtos tem que ser dentro das instituições e, se houver situações que, enfim, que de alguma forma se compliquem, aí sim teremos uma resposta municipal numa zona de acolhimento, que é isso que nós estamos a preparar e que está neste momento a ter a vistoria final pelas autoridades de saúde, de proteção civil, para poder ficar ao dispor. Portanto, eu acho que isto já está claro e acho que as instituições do Conselho, de uma forma que eu acho muito importante e muito valiosa, já perceberam isto, têm os seus planos neste momento atualizados, estão a dar resposta, portanto, estou muito satisfeito pelo facto de termos tido um foco dentro do lar da Santa Casa do Alandroal e ele estar controlado e não ter passado, tanto quanto sabemos, de 2 utentes. Muito satisfeito por termos tido no lar da APIT uma funcionária infectada e não ter havido mais situação nenhuma. E muito satisfeito por termos tido no lar Cantinho Amigo uma utente de centro de dia infectada e também não ter havido complicação nenhuma. Portanto, isto demonstra que há um trabalho das equipas das instituições, em colaboração com a Proteção Civil Municipal e com todo o apoio que nós podemos dar, mas o trabalho das IPSS é fundamental e, de facto, para já, conseguiu conter estas 3 aproximações e acho que é relevante e merece ser destacado. Relativamente ainda a esta pandemia, portanto, além de todos os esforços e todas as medidas que foram tomadas para travar este vírus, a Câmara Municipal do Alandroal teve ainda a preocupação de não deixar, portanto, esmorecer ou parar por completo outras áreas, por exemplo, como a área da cultura. Sim, acho que era muito importante. Portanto, nós assumimos que não devíamos deixar parar nada por completo, porque temos que assumir que a pandemia é transitória. Não é? Temos que lhe dar resposta, temos que lhe canalizar recursos para ela, mas temos que assumir que há de chegar um dia em que ela acaba. E há pessoas que dependem do trabalho para o município, dependem do trabalho que vão fazendo para sobreviver nestes meses até que ela acabe. E houve um momento em que, de facto, nós sentimos que uma comunidade que estava pouquíssimo apoiada e que todos sabemos que precisa de se manter em atividade é a comunidade que se dedica à atividade cultural. E, portanto, assumimos que manteríamos um programa cultural. Inicialmente até pensámos que seria presencial, portanto, com todos os cuidados, ou em espaço exterior, ou distribuído pelo Conselho. Depois viemos a verificar que, de facto, havia algum risco associado e que não podíamos fazer isso. Passámos para a transmissão totalmente digital, mas todos os artistas e todas as pessoas do Conselho ou da região que trabalham connosco ou que de alguma forma nós pudermos ajudar, fizemos-lo e vamos continuar a fazê-lo enquanto for possível. Tem certamente, portanto, ou está a ter ainda um impacto financeiro por parte da Câmara substancial. Sim, eu na sessão de sexta-feira da Assembleia Municipal apresentei, enfim, alguns números,
não são números finais nem exatos, resultam do reporte que temos feito e, portanto, posso dizer que todo o investimento que temos feito específico para dar resposta a situações de prevenção da pandemia, junto da própria Câmara Municipal e das entidades com quem colaboramos, portanto, centros de saúde, bombeiros, GNR, agrupamento, instituições, IPSS, portanto, tudo isto, de alguma forma, já representa um investimento superior a 500 mil euros, ou seja, há mais de meio milhão de euros do orçamento do município de 2020 que foi canalizado para dar resposta direta à pandemia e, portanto, e algumas respostas semi-diretas. Portanto, digamos, por exemplo, tivemos um grande investimento em computadores para assegurar o ensino à distância no início da pandemia, foram mais de 50 mil euros. Portanto, contabilizando tudo isto, é mais de meio milhão de euros e com certeza que vai continuar a subir ainda. Na área do turismo, de facto, foi aquela área que certamente mais sofreu e está a sofrer com esta pandemia, neste e noutros concelhos. Sim, o turismo e a restauração são, de facto, as áreas que mais ressentem. Um concelho como o Alandroal vive muito deste turismo, vive muito desta restauração, portanto, é muito procurado por gente que vem de fora, por procurar os nossos restaurantes. Quando se quebra essa procura, portanto, a resposta interna é muito baixa, é muito pequena, portanto, não chega para alimentar alguns dos negócios que temos. E, portanto, acredito que estas pessoas estejam a ter algumas dificuldades. Nós estamos a tentar ajudar, em particular a restauração, já anunciámos e estamos a preparar a resposta para, no fundo, duplicar o apoio do Governo à restauração, nestes fins de semana em que os restaurantes têm que encerrar mais cedo. Portanto, o Governo vai dar um apoio de 20% sobre a faturação perdida e nós, município, daremos depois mais 20% sobre esse valor. Portanto, as pessoas fazem as suas candidaturas e depois apresentam ao município a documentação de que foi aprovada e nós daremos os outros 20%. Portanto, é uma forma direta de apoiar os restaurantes. Estamos a estudar outras medidas que ainda podemos vir a implementar, específicas para os restaurantes, portanto ainda não esgotámos, ou seja, ainda não esgotámos a nossa capacidade de apoiar se as coisas se complicarem ou se prolongarem por demasiado tempo. Portanto, temos mais ideias para a restauração, caso seja necessário mobilizá-las. E, ao nível do turismo, houve, de facto, um momento bom no verão, porque a procura mudou muito e as pessoas procuraram muito o interior e, portanto, isso foi positivo. Agora temos uma quebra gigantesca e, portanto, esperamos também que quando as coisas estiverem mais controladas, que haja uma recuperação associada. Acho que importa dizer que, apesar de tudo isto, continuamos a ter novos projetos ligados ao turismo, continuamos a ter gente a querer investir, portanto, mais uma vez, temos que encarar tudo isto como uma situação transitória. Temos que assegurar que, de alguma forma, os negócios se mantêm, que não morrem, que não desaparecem, porque, de facto, vamos ter outras possibilidades de crescimento no futuro. E a questão seguinte era essa mesmo. Dentro deste cenário, deste contexto, a nível dos projetos e daquilo que estava pensado, portanto, em 2019 para o ano 2020, quais foram aqueles que foi de todo impossível realizar ou aqueles que continuarem, enfim, o seu trajeto e o seu processo? Bem, a nível de projetos municipais, eu diria que, felizmente, não foi, por um lado, não terá sido a pandemia a limitar a nossa atuação, embora haja sempre alguns atrasos mais, enfim, de procedimentos e respostas, há ligeiros atrasos de articulação entre entidades que resultam da pandemia, não podemos dizer que não. Mas os grandes atrasos, diria eu, que sofremos são devido às próprias respostas do mercado, ou seja, tivemos concursos lançados que não tiveram concorrentes, portanto, e que já é um problema que já vinha de trás, pode ter-se agravado nesta situação, porque as empresas, enfim, também têm dificuldade em investir, em crescer, em tentar dar mais resposta, têm resposta suficiente no mercado e, portanto, os nossos projetos que ficaram mais para trás foi, sobretudo, devido à falta de concorrentes e estamos a lançar novamente os concursos, portanto, com revisão, portanto, isso está a acontecer. Quais foram, Sr. Presidente? Importa, talvez, quais foram os concursos? Sim, tivemos o concurso da Praia das Azenhas del Rei, que lançámos
há pouco tempo que ficou deserto. Tivemos uma etapa, uma quarta fase da mobilidade, da melhoria da mobilidade urbana e segurança rodoviária no concelho do Alandroal, que também ficou deserto. Tivemos os centros de acolhimento ao visitante de Trena e Jurumanha, que ficaram desertos. E, portanto, tivemos o centro comunitário do Alandroal e a biblioteca, que ficou deserto por 2 vezes, portanto, mas esse tem outras questões associadas, mas a verdade é que é um conjunto de projetos que, se houvesse resposta do mercado, estariam todos em andamento neste momento. Portanto, essa é uma limitação. De referência, portanto, todos, ou quase todos estes projetos são financiados, não Sim, perde validade. Todos eles têm, portanto, para já ainda não estamos em risco de os perder, são financiados, era bom que já tivessem em execução, era bom que tivéssemos já estes resolvidos e tivéssemos a trabalhar noutros, mas de facto temos que ir trabalhando tudo ao mesmo tempo. Esta é uma dificuldade da maioria dos municípios neste momento, portanto, temos que ter esta noção. A nível dos privados, dos projetos privados, enfim, os projetos privados, alguns não arrancaram, estão um bocadinho na expectativa, mas a verdade é que continuam a aparecer novas intenções, portanto, continuamos a ter gente a procurar-nos, durante a pandemia, portanto, continuamos sempre a ter procura de novos projetos, de novos investimentos. Houve um aspecto que acho que é comum aqui a todo o nosso interior, mas que nós notamos particularmente, que foi a procura também de particulares pelo território, né? Portanto, as pessoas entenderam que se calhar tinham que mudar um pouco de vida com esta situação pandémica, mudar um bocadinho as prioridades, sair um bocadinho dos grandes centros, procurar mais o interior. E nós notamos claramente essa procura, portanto, houve muitas aquisições de terrenos, de casas nas aldeias, o que é um aspecto muito positivo, portanto, e neste momento temos um volume de processos privados muito acima do que era anteriormente. Desses processos, assim, algo mais relevante, enfim, para o desenvolvimento da economia turística do Alandroal? Não, são projetos, eu diria que, portanto, nós não estamos à espera de grandes projetos turísticos que mudem de um dia para o outro a face do concelho, a não ser em situações muito concretas. Por exemplo, para Jurumanha, esperamos que, de facto, o programa Revive ajude a trazer para o interior um investimento de relevo e de nível bastante significativo. Depois, os outros que nos vão surgindo são aquilo que nós entendemos como projetos adequados ao território, adaptados à baixa densidade, adaptados às condições de preservação do ambiente, portanto, projetos que com pouco impacto, e nesse sentido têm surgido alguns interessantes e que estão em fase de apreciação nos serviços. Não estará ainda em risco aquilo que é o ex-libris, enfim, aqui a estrela maior, que é a qualificação da Fortaleza de Jurumanha. Não, aliás, eu tenciono, aliás, está inscrito na ordem de trabalhos da próxima sessão de Câmara, que é na quarta-feira, portanto, de hoje a 2 dias, o lançamento do concurso público da reabilitação das muralhas da Fortaleza de Jurumanha. Portanto, no fundo, é o culminar de um trabalho, como sabe, de 3 anos de preparação para chegarmos aqui, mas, de facto, vamos tentar lançar o concurso ainda este ano e tenho a expectativa que vai ser assim. Que esse concurso não fique certo. Eu acredito que não, acredito que é um concurso que vai ter procura. Portanto, nós sabemos que o mercado está assim também porque há muita oferta e porque há muito por onde escolher, digamos assim. E um projeto como Jurumanha é muito interessante para muitas empresas e, portanto, tem uma dimensão, tem um valor, enfim, dá um currículo muito importante a uma empresa que possa fazer aquela obra. Para nós também é muito importante que sejam empresas bem posicionadas no trabalho com o património a concorrer e, portanto, acredito que é um projeto recente, tem valores atualizados, foi revisto, portanto, foi desenvolvido por uma equipa e revisto por outra, portanto, acredito que vai estar de encontro às expectativas do mercado. Sendo que também, ainda voltando aqui aos projetos, aos concursos que ficam desertos dos projetos que referenciou, os cadernos de encargo vão sendo alterados. Sim, Ou mantêm-se? Não, temos que alterar alguma coisa, né? Quando um concurso fica deserto, nós temos que voltar a falar com o projetista, muitas vezes
com quem faz a revisão do projeto. Muitas vezes, se é um projeto interno, temos que juntar a equipa e perguntar-nos o que é que aconteceu para que ninguém mostrasse interesse. E muitas vezes é o valor. Pronto, e o valor, quer dizer, como o mercado tem estado, nós podemos hoje ter um valor, desenvolver um caderno de encargos com um determinado valor e no período em que se desenvolve o concurso, quando ele é lançado, já não ter interesse para as empresas. Portanto, temos que andar aqui um bocadinho atrás, um bocadinho à frente, aliás, do que as empresas procuram para conseguirmos, de facto, executar as obras. E é isso que estamos a fazer. Sr. Presidente, já falámos um pouco desta pandemia, todas as suas consequências, e também abrangente aqui aos projetos nas várias áreas do Conselho. Sendo que o Conselho do Alandroal tem, deixe-me utilizar este ditado, aqui uma pedra no sapato que tem sido sempre a dívida deste município. Ainda assim, com todos estes desenvolvimentos que acaba de relatar, como é que financeiramente gerir todas estas situações e dar respostas àquilo que nos acaba de relatar nas várias áreas. Podemos também, já posso acrescentar a questão do FAM, que certamente veio ajudar, o facto da não obrigatoriedade de ser pago a partir já deste ano 2020, cerca de 1 milhão de euros. O que eu lhe pergunto é se suprimir esse pagamento, não é? Que é que estava obrigado o município através do FAM, chegou para isto tudo, ou como é que estão as contas do município? Vamos por aí. Bom, eu posso dizer que as contas do município estão bem. Apesar de tudo, nós temos conseguido, ao longo do mandato, aumentar as nossas disponibilidades. Aliás, neste momento, as disponibilidades do município são o dobro daquelas que eu encontrei há 3 anos atrás. Vamos falar de números, Sr. Presidente. Estamos a falar de cerca de 3 milhões de disponibilidades diretas em relação a 1,5 milhão que tínhamos encontrado. Portanto, aquilo que é a poupança, a economia direta, não é, em termos de disponibilidades, temos esta diferença. Isto não quer dizer que o município esteja... Portanto, mas isto são valores que vão ser mobilizados para as obras que estamos a desenvolver. Portanto, não podemos dizer que temos um mielheiro e não é o nosso objetivo não é estar aqui a criar mielheiros no município. É, de facto, ter uma gestão equilibrada que nos permita fazer depois também face às necessidades para os projetos que consideramos prioritários. Porque o nosso grande objetivo, enquanto município que até 2037 vai ter que canalizar uma grande parte dos seus recursos para pagar dívida, o nosso objetivo é termos alguma folga para financiar projetos que se traduzam em desenvolvimento, que se traduzam em retorno e que nos ajudem também a compensar e a acabar mais cedo este garrote do endividamento. Ou seja, a diferença que eu vejo em relação a outras abordagens que poderia haver é que nós não dissemos assim, estamos presos a um endividamento profundo, sério, e então vamos pagar dívidas e vamos fazendo só umas coisinhas, aquilo mínimo que se tiver que fazer, porque isto vai ser assim durante 20 anos. O que nós dissemos desde o princípio, aliás foi isto que eu prometi, entre aspas, à população quando me recandidatei, foi nós não, apesar de estarmos amarrados a uma dívida, nós não podemos deixar o Conselho morrer lentamente por causa dessa dívida. Temos que encontrar formas de ele crescer, criar riqueza, criar retorno, para depois, numa fase mais avançada, podermos, de alguma forma, tirar proveito disso e pagar mais rapidamente a nossa dívida e, de alguma forma, melhorar a vida de todos os cidadãos. E isto só se consegue fazer, naturalmente, com o recurso a fundos comunitários. Portanto, o município, sem os fundos comunitários, através do plano que está aprovado no FAM, tem uma capacidade de investimento anual pouco acima dos 500 mil euros, que é quase nada, mas com os fundos comunitários, tudo o que nós conseguirmos de fundos comunitários para acrescentar ao orçamento é essencial para que se faça obra. E, portanto, nestes 3 anos de mandato, nós tentámos, através de uma estratégia concertada de candidaturas a tudo aquilo que fosse possível, e repare que fazer candidaturas não é só fazer candidaturas,
Significa que temos que ter primeiro projetos técnicos, temos que ter primeiro parceiros das entidades envolvidas e só depois é que podemos ter uma candidatura em condições de ser aprovada quando abre um aviso ou quando temos oportunidade para isso. E, portanto, esse trabalho de casa também tem sido feito e é isso que nos permite, ao fim de 3 anos, dizer que, através de quase 50 candidaturas aos diferentes programas, conseguimos angariar ou assegurar 8,3 milhões de euros, ou aliás 8,7 milhões de euros de fundos comunitários, que correspondem a 13,3 milhões de euros de investimento. Se não fossem estes fundos comunitários, o investimento era mínimo, era quase nulo. Sendo que ainda assim viu alguns, portanto, negados, vetados, enfim, algum recurso, por exemplo, à linha B para fazer face àquilo que eram os compromissos da Câmara para estes projetos. Como é que contornou a situação? Contornámos algumas, outras ainda não conseguimos. Portanto, é verdade que de tudo aquilo que conseguimos, tem havido um obstáculo, que é a nossa Assembleia Municipal, que nos impediu de ir buscar financiamento BEI para alguns projetos que são financiados por fundos comunitários. Portanto, no total, é 1 milhão de euros a menos que temos à nossa disposição. Portanto, a nossa Assembleia entendeu que nós não devíamos ir buscar dinheiro da linha B, que tem juros negativos e que complementa os fundos comunitários para executarmos as obras. Então, vou dar-lhe o exemplo mais fácil de perceber das limitações que a não colaboração da Assembleia nos coloca. Portanto, a obra do Centro Comunitário e Biblioteca, que está por concluir há 13 anos, portanto era uma obra de grande dimensão, que não foi concluída no devido tempo e que hoje é um problema. E nós decidimos, no início do mandato, que a única forma de a concluir seria reconverter um pouco as funções do edifício, reduzir a componente de biblioteca para um piso e transformar o outro piso em centro comunitário, de maneira a podermos ter algum financiamento comunitário para a obra, porque ela já tinha, de alguma forma, sido financiada e o financiamento tinha-se perdido. E conseguimos cerca de abaixo de 250 mil euros de fundos comunitários para concluir a obra. Acontece que, em 2006 ou 2007, quando a obra foi interrompida, faltava executar cerca de 300 mil. E a primeira tentativa que nós fizemos para lançar a obra, depois de rever os projetos por cerca de 680 mil euros, resultou num concurso deserto. Fizemos uma revisão desse projeto, lançámos por quase 800 mil e ficou deserto no mesmo. Agora pedimos a uma outra equipa para fazer uma nova revisão do projeto, em colaboração com os projetistas iniciais, e as estimativas apontam para quase 1 milhão de euros para concluir aquela obra. Ou seja, ao fim de 13 anos, uma obra que era suposto ter custado 1 milhão de euros em 2005 e que já tinha executado 700 mil, vai-nos voltar a custar 1 milhão de euros para concluir. E nós temos 250 mil de fundos comunitários. Se tivéssemos o apoio da Assembleia, teríamos mais 440 mil de linha B, portanto seriam cerca de 700 mil euros, o que implicava só precisar de 300 mil euros de fundos próprios do município. E isso, de alguma forma, permitia-nos encarar a operação como execuível. Pronto, se não fosse toda num ano, seria repartida por 2, mas é execuível. Ao retirarmos essa possibilidade, a Assembleia está a colocar sobre a Câmara o ónus de ter que encontrar 700 mil euros de fundos próprios só para concluir aquela obra. Só para dar uma ideia, 700 mil euros de fundos próprios é mais do que nós vamos ter que investir nos 5 milhões de investimento que representa a Fortaleza de Jormanho. Portanto, é pesado para o município. Portanto, neste momento, eu diria que o Centro Comunitário e a Biblioteca está sem solução para conclusão, por esta razão, portanto, porque é uma daquelas situações em que nós, de facto, tínhamos condições para assegurar a execução da obra de forma equilibrada, mas que, com as imposições da Assembleia Municipal, é difícil de levar para a frente, como seria difícil levar a Jormanha para a frente se não se tivesse aprovado a linha B, e, portanto, como é difícil tudo aquilo que implica fundos próprios. Sendo que, neste caso, a oposição e a Assembleia que chumba, portanto, este recorrer a esta linha para fazer face
aos projetos, fundamenta de que, de facto, a dívida da Câmara do Alandroal, como dizia e pegando as suas palavras, é uma dívida séria e que no início do mandato, portanto, fizeram, entre aspas, como bandeira, tiveram como bandeira na campanha, de facto, esta herda pesada do endividamento, e então que não iriam, não queriam contribuir para mais endividamento do município. Acha que consegue explicar ou se teria influência significativa neste endividamento, no aumento da dívida? Não, acho que é uma falsa questão, como é óbvio, não é? Portanto, o endividamento do município está todo ele arrumado, digamos assim, no FAM. Nós estamos a cumprir, temos cumprido todas as exigências do FAM, e estes eram anos muito difíceis, eram os anos mais difíceis do plano, eram estes primeiros anos do plano em que o valor a amortizar era maior e, portanto, cumprimos. E esta linha B é autorizada pelo FAM, ou seja, é uma linha que não conta para endividamento, não representa nenhum ónus sobre os compromissos que o município tem de redução do endividamento. De facto, não deixa de ser um empréstimo, é um empréstimo a taxa de juros zero, que o município até substitui por outros. Portanto, eu posso lhe dizer, e já expliquei isto à Assembleia, nós terminamos agora de pagar um empréstimo que foi contratado no ano 2000 por 20 anos e que representava ainda um encargo de 12 mil euros mensais para o município, ou seja, quase 150 mil euros por ano. Terminou em outubro passado. Estava fora do FAM, não foi integrado no FAM. Portanto, esse encargo desapareceu. E todas as linhas B que nós estamos a pedir à Assembleia para aprovar não representam mensalmente sequer este valor. Não é? Portanto, há margem para acomodar estes investimentos. Portanto, a posição da Assembleia é um pouco, podem dizer o que entenderem, mas acaba por transparecer que é um bocadinho para não deixar fazer, porque pronto, é uma posição redutora, não é? Como é óbvio. Sr. Presidente, não só de projetos vivem as finanças de uma autarquia, a nível de fornecedores. Portanto, houve também uma altura em que esse valor também era um valor assim, com algumas dimensões e para muitos quase impossível de se regularizar. Neste momento, como é que estão as contas da autarquia no que diz respeito à dívida de fornecedores? Olha, eu estava a lembrar-me que a primeira vez que eu pus um pé neste mesmo gabinete como Presidente, a dívida a fornecedores era superior a 20 milhões de euros. E os móveis deste gabinete estavam penhorados, porque, enfim, toda a gente precisava de cobrar dinheiro. Hoje temos uma situação totalmente diferente. O FAM veio, de alguma forma, organizar as dívidas do município. Aliás, durante o meu primeiro mandato, a meio do mandato, nós declarámos a situação de desequilíbrio financeiro estrutural e tentámos um plano de reequilíbrio. No fundo, era uma resposta semelhante à do FAM 2 anos mais cedo, mas não foi aprovada na altura. Portanto, o município ainda ficou em dificuldades mais algum tempo, mas, de facto, durante o mandato anterior, o FAM acabou por obrigar o município a organizar as suas contas e, portanto, neste momento nós não temos dívidas a fornecedores, portanto, não temos um único pagamento em atraso, pagamos com uma regularidade que anda abaixo dos 30 dias e só não pagamos mais com um prazo mais curto, porque temos uma equipa limitada na contabilidade, tem havido introdução de muitas alterações aos programas de funcionamento, do SNCAP, etc. Portanto, tem havido muitas alterações aos reportes e à forma de organizar a contabilidade. O pessoal é limitado e, portanto, passado agora este período de grandes alterações em que contamos com alguma estabilização, o nosso grande objetivo é reduzir ainda mais o prazo médio de pagamentos, portanto, para valores entre os 10 e os 15 dias, que acho que é perfeitamente razoável. Mas, neste momento, ninguém tem pagamentos em atraso na Câmara do Alandroal e os fornecedores voltaram a ter confiança no trabalho connosco, portanto, porque sabem que trabalham, faturam e recebem e que não há qualquer espécie de atraso.
Sr. Presidente, teria sido possível, sem fama, portanto, a recuperação, enfim, desta situação, deste desequilíbrio de 20 milhões de dívida, conforme refere a fornecedores? Sim, repare, aquilo que eu dizia há pouco é que nós tínhamos acordado com o Governo, que era até era a consequência do estado em que o município estava, portanto, 2 anos mais cedo poderia ter sido aprovado um plano de reequilíbrio do município, que no fundo era um acordo do FAM e até com menos limitações, não é? Portanto, o FAM acaba por ser a última solução, em que o Governo já tem que dizer, impor ao município um conjunto de regras muito apertadas na cobrança de impostos, etc. E, portanto, nós, através do reequilíbrio, que faríamos com uma instituição bancária privada, que havia interesse do mercado em fazer isso, portanto, teríamos que pagar na mesma o endividamento, mas teríamos mais margem para negociar as contrapartidas, até em termos daquilo que os municípios acabam por sentir. E, portanto, eu sempre defendi, aliás, a partir de metade do meu primeiro mandato, em que se percebeu que o saneamento que tinha sido feito nem sequer chegava para metade da dívida, imediatamente desencadeei os procedimentos para se integrar toda a dívida num único contrato, que seria este de reequilíbrio, mas na altura, como sabe, também tinha minoria na Assembleia e também não foi as próprias forças que depois, mais tarde, se vieram a queixar da situação em que encontraram o município, foram aquelas que não contribuíram para uma solução mais, enfim, que se encontrasse uma solução mais cedo, com menos custos, menos impactos, porque ainda foram mais 2 anos de agravamento da situação, de acumulação de juros, de acumulação de processos em tribunal contra o município. Portanto, foi um arrastar de uma situação que tinha mesmo que ser resolvida quanto antes. Qual é que foi o valor que foi negociado, portanto, com o Governo, neste caso com o FAM, na altura? O valor do FAM são, se não me engano, 17 milhões de euros, portanto, acumulando tudo aquilo que ainda havia na altura como não articulado, portanto, não regularizado ou não integrado noutras soluções de acordo. Mantêm-se esses 17 milhões? Não, estamos muito abaixo, portanto, eu não sei dizer o valor exato, mas temos reduzido anualmente o valor que nos era atribuído, que era de cerca de 1 milhão de euros. Não é? Aquilo que estava, a exceção, portanto, deste ano 2020. excetuando este ano, em que, de facto, há de 1 milhão e quase 300 mil euros que teríamos que entregar, só, portanto, há 900 mil que não faremos, e a resposta também ao que me perguntava antes, de facto, vamos continuar a investir este dinheiro que não entregamos ao FAM por causa da pandemia, também em respostas à volta da pandemia. Ou seja, a pandemia veio mostrar que os nossos centros de saúde e os nossos serviços de saúde locais precisam de mais apoio, precisam de que as instalações das aldeias sejam recuperadas, precisam de mais viaturas, os nossos bombeiros precisam de mais viaturas, a GNR precisa de mais uma viatura e de ter mais condições para atuar. Portanto, precisamos de mais centros comunitários no Concelho, porque precisamos dar resposta quando tudo isto passar, as pessoas precisam voltar a ter sítios onde se encontrar e onde desenvolver atividades e onde quebrar o isolamento e, portanto, nós vamos canalizar este valor aliás, desenvolvemos um plano de médio prazo nesse sentido, todo o valor que não entregamos ao FAM e que, por motivos da pandemia, vai ser de alguma forma investido em respostas à pandemia e no pós-pandemia para criar melhores condições para as pessoas. E essa diferença entre atividades que se deixaram também de fazer no Conselho e em todos os outros, portanto, em termos financeiros, compensou uma coisa para a outra, portanto, o equilíbrio ficou entre aquilo que se tem investido e se tem gasto com toda esta situação pandémica em relação àquilo que se faria em situações normais? Sim, acaba por compensar. Portanto, nós no próximo... Eu já tenho dito, aliás, disse na Assembleia, que o próximo ano vão ser quase 3 anos num. Não é? Portanto, nós vamos ter que, por um lado, investir e executar obras dos fundos comunitários. Por outro, teremos que continuar a dar resposta à pandemia. E, por outro, teremos que preparar o pós-pandemia. E podemos ter já um ano em que teremos ainda algumas limitações a nível da saúde, mas já temos que pensar nos eventos. Os eventos têm que voltar de alguma forma, não como eram, mas de outras formas. Portanto, são 3 anos num,
em que temos que, naturalmente, acho que vai ser um ano ainda mais exigente do ponto de vista financeiro do que acabou por ser este. Pronto, e é de 2021 que vamos agora a falar, embora o 2020 já nos tenha levado grande parte do tempo disponível desta entrevista, mas vamos então ao ano 2021, já foram aprovadas, portanto, as contas, o orçamento está definido para 2021, de quanto é, e com este valor e com aquilo que me acaba de dizer, portanto, nestes 3 anos, num só de 2021, quais são os projetos, as prioridades e aquilo que pensa de hoje a um ano estarmos aqui novamente a falar, esperemos que sim, será bom sinal, e o que é que me pode dizer? O que posso dizer é que, de facto, é um orçamento de 15 milhões de euros, portanto, quase 3 milhões acima do ano anterior, são fundos comunitários, sobretudo, portanto, há um pequeno reforço das transferências diretas do Estado, mas são, sobretudo, fundos comunitários assegurados para executar e com relevância natural para a obra da Fortaleza de Jormanha, que a ser iniciada agora terá 2 anos de execução e, portanto, são 5 milhões para executar em 2 anos. É um ano em que esperamos também que lançar a obra da conclusão da Escola Básica do Alandroal, portanto, com o novo pavilhão, o bloco de pré-escolar e os arranjos exteriores, portanto, o investimento será superior a 2 milhões de euros. É o ano em que esperamos que daquelas obras de que falei há pouco, que tiveram concursos desertos, venham a ter esses concursos executados, com procura e, portanto, com possibilidade de execução. E, portanto, a nível de obra, será um ano estruturante para conseguirmos cumprir as nossas metas para o 2020, portanto, para este quadro comunitário. Por outro lado, tem que ser já um ano de grande preparação para o próximo quadro. Portanto, nós estamos a desenvolver, a dar os passos iniciais, portanto, 2021 será o ano de implementação da estratégia local de habitação, portanto já a estratégia está desenvolvida, está aprovada, vamos agora avançar para as candidaturas e, portanto, queremos encontrar soluções de habitação social, encontrar soluções de recuperação de habitações, portanto é o ano da estratégia local de habitação entrar no terreno, vamos continuar a recuperar casas de pessoas com dificuldades, portanto integrado de alguma forma nesta estratégia. É o ano para planear uma outra resposta importantíssima, que é olhar para a Vila de Trena como uma prioridade, tal como olhámos para Jormanha. Portanto, eu entendo que agora que temos Jormanha com um horizonte de solução e de concretização, temos a obrigação de ir à próxima prioridade, que tem tudo para ter o mesmo interesse e a mesma capacidade de desenvolvimento e de crescimento, também ligada ao património e ao endovélico e ao castelo e à Boa Nova e enfim, ao centro histórico de Trena. Portanto, em 2021 vamos trabalhar, planear, projetar o que queremos para Trena como vila histórica para o futuro. E começar, de facto, a traçar o caminho para vir a obter financiamentos comunitários para isso. É também o ano para implementarmos a nossa estratégia de adaptação às alterações climáticas. Portanto, eu entendo que é crucial para o futuro do Conselho, da região, invertermos as nossas prioridades e começarmos, de facto, a trabalhar esta matéria. A pandemia veio mostrar que nós somos vivemos, cada vez que afetamos o ambiente natural, ficamos muito fragilizados, portanto, muito mais do que aquilo que pensamos. Muitas vezes pensamos que controlamos e dominamos e que temos tantos recursos e tanta inteligência que, de facto, conseguimos tudo, mas depois somos esmagados ou por um vírus, ou pelo aquecimento global, ou por qualquer outra situação. E, portanto, temos o dever de deixar aos nossos filhos e aos nossos netos soluções que lhes permitam continuar a viver num ambiente natural, porque neste momento temos isso em risco. E, portanto, nós queremos que o Alandroal seja referência ao nível das adaptações à crise climática que temos pela frente, porque não podemos... é o nosso grande desafio depois da pandemia,
como sociedade, como civilização, e temos que ter essa resposta. E, portanto, é o ano também para desenvolver essa estratégia, que, no fundo, vai, espero eu, orientar toda a nossa atividade futura. Portanto, não é só uma estratégia para ter acesso a alguns fundos, é uma estratégia para inverter todas as nossas prioridades e colocar-nos na linha da frente da atuação, porque se olharmos, não só porque temos essa obrigação perante as próximas gerações, mas também porque, se olharmos para as previsões, para todos os indicadores apontam para que o Aladroal seja dos concelhos onde vai haver mais impacto, portanto, onde a temperatura média sobe mais, onde as alterações serão mais significativas ao nível de coberto vegetal, ao nível da disponibilidade de água, e, portanto, são situações que realmente devem ser encaradas com um trabalho sério, consistente e ao longo de muitos anos, muitos mais do que aqueles que abarcam 1, 2 ou 3 mandatos. É fácil perceber, por esta panóplia de projetos lançados para o Concelho do Aladroal e para o seu desenvolvimento, que não lhe chegarão os meses que faltam deste mandato. E por isso é que é a questão a que se propõe. Bom, eu acho que não há nenhum segredo ligado a esse processo, apesar de, neste momento, estamos concentrados na resposta à pandemia, portanto, acho que ainda não é tempo para se falar de candidaturas. Mas não estará muito longe. Sim, não estaremos longe. Mas, de qualquer forma, eu tenho assumido sempre que acho que neste momento é muito importante continuar o trabalho que está aqui a ser feito. E, naturalmente, contamos que as pessoas o compreendam e que, assim, o entendam e que nos deem essa confiança para continuarmos. Mas, da nossa parte, da minha parte, direi que, enfim, não me recandidatei para fazer um mandato. Aliás, custou-me muito fazer um trabalho de um mandato e vê-lo depois ser totalmente desvirtuado e abandonado nos anos seguintes de forma, enfim, artificial. E, portanto, um concelho como o Aladroal precisa de um projeto de desenvolvimento de mais que um mandato, para de facto as coisas terem sustentação. E temos o trabalho lançado, temos vontade de o fazer, não escondemos que queremos continuar, nem escondemos que temos muito gosto e muito prazer em estar aqui, apesar de todas as dificuldades e todas as incertezas, não é? Entendemos que se a população nos der essa confiança, teremos todo o gosto em continuar este trabalho. Tenho também dizer que depois de estarem executados alguns, pelo menos, destes projetos, a Praia del Rei, a Fortaleza de Germanha, também poderá ir dar resposta a uma situação, enfim, que é quase que a pedra do calcanhar deste e de outros concelhos, que é a fixação de pessoas e, de facto, o tecido, aumentar o tecido empresarial. Sim, nós temos, como sabe, estamos a trabalhar em várias frentes, sempre na perspectiva de que há possibilidades do território que, se forem aproveitadas, vão traduzir-se certamente em atração de pessoas. Portanto, não precisamos de inventar nada, portanto, temos a criação da linha da ferrovia abre a possibilidade, através da estação, de mais um foco de desenvolvimento para a região e, portanto, estamos apostados nesse trabalho. O Alqueva continua a ter um conjunto de possibilidades que ainda têm que ser exploradas a seguir, portanto, a praia das Azenhas del Rei é só a primeira que vamos conseguir concretizar, mas há pelo menos duas frentes, que são a de Jurmanha e a das Águas Frias no Rosário, que também estão a ser trabalhadas e que também têm que ter desenvolvimento. Há duas frentes que eu acho que pelas quais nos temos estado a bater e que são cruciais também para nos ajudar a nós e à região a crescer, que são as ligações ao lado espanhol. Portanto, as ligações estão por concretizar. Estávamos quase a concluir, mas era essa questão que gostava que abordasse um bocadinho mais, enfim, de forma, com alguns dados a mais daqueles que nós conhecemos. Sabemos da intenção, existe, enfim, contactos com o outro lado da fronteira, no sentido já mais concretos e mais objetivos no sentido desta ligação? Bom, existem contactos e os contactos demonstram que há vontade do outro lado. É claro que tem que ser um investimento devidamente articulado, tem que ser encarado como um investimento
para reduzir estas assimetrias que existem a nível da fronteira. Aliás, os governos centrais de Portugal e Espanha têm demonstrado com objetivos concretos e com projetos concretos que é preciso esbater estas diferenças e que a zona de fronteira entre Portugal e Espanha acaba por ser a mais deprimida de toda a Europa, portanto que é uma razão que já não se justifica. E, portanto, quanto mais conseguirmos fazer isto, melhor será para os dois lados. Por outro lado, temos um compromisso histórico com as populações de Jormanha e Olivença e com as populações de Cheles e Monte Juntos, não é? Que com o Alqueva ficaram ainda mais afastadas e que merecem ter soluções de travessia. Recentemente foram anunciadas soluções de travessia noutras zonas do Guadiana e do Tejo e, portanto, entendo que devemos ir nos batendo por que elas aconteçam aqui no nosso território também, com vantagens para todos. Ao nível da estação, estamos neste momento, portanto, a parceria entre os 7 municípios envolvidos na contratação do estudo, a EIP fez a contratação do estudo, estamos a iniciar os trabalhos de terreno para desenvolver esse estudo e a nossa expectativa é que ele de facto venha a mostrar que se justifica, que há condições e que há viabilidade para termos uma estação no Alandroal que sirva a zona dos Mármores, que sirva o Alqueva, que sirva a região transfronteiriça e que sirva todo este território e que, se num primeiro momento for a estação de mercadorias, possa também evoluir no futuro para a estação de passageiros. Mas tem relativamente a este estudo, tem alguma indicação das datas da conclusão deste estudo? Não, de facto, esta comissão foi criada há já alguns meses entre estes 7 municípios. O desenvolvimento está a ser feito a partir de agora e o período não é muito longo, portanto já não teremos 3, 4 meses para apresentarmos algumas conclusões. Sr. Presidente, chegamos ao final do nosso tempo. Deixo-lhe os microfones abertos agora sem questões, enfim, para alguma coisa que considere relevante para a informação quer dos municípios do Alandroal e também de quem nos ouve, hoje diria nas 4 cantos do mundo, porque de facto não há limites através dos novos meios digitais e da internet, portanto, alguma coisa que não tenha sido abordada. Não, eu só quero... Com algum conhecimento do Conselho, mas de qualquer das formas, há sempre alguma coisa... Claro, há sempre umas coisas que se poderiam dizer, mas eu quero concluir apenas, enfim, de alguma forma, fazendo um balanço do que foi este ano e do modo como todos tivemos que nos adaptar a grandes alterações nas nossas vidas. Eu gostava de deixar uma palavra final em primeiro lugar, para as famílias afetadas pela pandemia, porque de facto são os que sentem na pele, em primeiro lugar, os problemas, há uma certa discriminação, uma certa desconfiança, os problemas graves de saúde que estavam associados e que temos que, como comunidade, saber ultrapassar. Portanto, em primeiro lugar, para as famílias afetadas, uma palavra de apoio e de conforto, como temos tentado estar sempre perto deles. Em segundo lugar, naturalmente, não podia deixar de destacar o papel dos profissionais de saúde, das forças de socorro, de segurança, das pessoas que trabalham nos lares, das pessoas que trabalham nas escolas, das pessoas que trabalham no município, de todos aqueles que, de alguma forma, tiveram que colocar, às vezes com risco pessoal, a sua disponibilidade e o seu profissionalismo à prova e, de facto, aí tem havido excelentes exemplos e excelentes respostas e só podemos estar satisfeitos com isso. E pedir a todos, naturalmente, que consideremos que o trabalho não está feito, antes pelo contrário, estamos num momento mais difícil, estamos num momento em que começa a haver a possibilidade da vacina, mas ainda temos alguns meses muito sérios de problemas pela frente e, portanto, não se pode baixar a guarda, não se pode minimizar o risco, não se pode facilitar. Eu sei que vamos entrar no Natal, vamos entrar numa altura em que todos gostávamos de estar com os nossos familiares, todos gostávamos de estar com os nossos amigos, temos já muitas saudades de todos eles, mas temos que ter mais esta coragem de não o fazer. Eu posso dizer-vos que eu e a minha família vamos ficar cada um no seu agregado familiar, não vou poder passar
tal qual os meus pais, mas acredito que devíamos todos fazer um esforço nesse sentido. Porque todos sabemos o que são as limitações, as imposições das normas da DGS, mas todos também sabemos o que é o bom senso e o que é a preservação da saúde dos nossos familiares. Portanto, mais um esforço, mais uns meses, para depois de facto, chegarmos ao fim desta pandemia e olharmos para trás e vermos que não deixámos ninguém para trás e que levámos connosco toda a gente para, de facto, termos melhores condições no futuro.